Você conhece a história desse Thomas? Esse cara aí, gente, tem uma ligação com a religião muito interessante e merece um estudozinho da biografia dele, porque realmente esse Thomas aí, olha, merece mesmo uma lidazinha, porque é legal isso. Isso pode também nos inspirar enquanto cristãos. Então, daqui a pouco, próxima dica. Estávamos falando sobre. Eu até esqueci que nós estávamos falando. Ah, sobre Platão, que eu soltei sem querer, né? Pô, foi isso mesmo. Pois é. Outra coisa que é bem interessante a gente dar uma lidinha nessa nossa para essa prova é a diversidade brasileira, né? E também a miscigenação que forma o povo brasileiro. Mas não somente pegar lá o caboclo, o mestiço, não, mas qual a ligação que existe deles com a questão religiosa do Brasil. E isso, gente, não vai faltar, principalmente quando diz respeito às religiões afro, tá? Então, é uma oportunidade legal dar uma lidinha sobre essa miscigenação e essa ligação, né, com as religiões, com a religiosidade também no nosso querido Brasilzão. E a nossa próxima dica nos lembra daquelas pessoas, acho que já aconteceu com você também, né, de estar em casa e de repente alguém bater na porta dizendo que vai falar de Deus para você, né? E de repente pega uma passagem bíblica lá, ou então vem falar de uma tal era de Aquários, onde o anticristo vai dominar e tarará, aquela coisa toda, né? E às vezes a explicação que é dada da Sagrada Escritura, você percebe que ela é uma explicação fundamentalista, ela esquece o contexto no qual o livro foi escrito, quem escreveu aquele livro na Bíblia, coisa que a gente já viu em anos anteriores, mas que agora eu vou cobrar uma questão de vocês nesse sentido. Toda vez que a questão for fundamentalista, ela não tem o apoio, por exemplo, da Igreja Católica, né? Obviamente, quando se for uma questão doutrinal, cada religião se posiciona conforme, perdão, a a sua religião. Então, cada religião tem sua doutrina. E dentro do cristianismo, que é uma religião, né, formada por igrejas, né, cada igreja vai ter um posicionamento dependendo da situação. Tá? Em termos de interpretação bíblica, né, entre os evangélicos há uma maior liberdade na interpretação dos textos bíblicos. Já para o católico já não há essa liberdade enquanto verdade, né, porque cabe aos cardeais, cabe ao clero a responsabilidade e a fidelidade à doutrina e ao significado verdadeiro do que aquela palavra diz. Uma coisa muito importante também é saber o significado de palavras que são muito próximas. Por exemplo, astronomia e astrologia. Se a gente não souber a diferença entre um e outro, vai ficar difícil de responder determinadas questões de prova. Não só aqui, mas em qualquer outro lugar, né? Então tem que ficar bem claro para você qual é a diferença entre um e outro. O que estuda um, o que estuda outro. Mas, como um brother de vocês, né, vale aquele trechinho da música, né? O que os astrônomos diziam se tratar de um outro cometa. Obrigado, gente. Obrigado. Eu vou pro The Voice, pode ter certeza. Tchau. Como vocês sabem, queridos estudantes, o professor Cristiano é muito fã do Renato Russo, da Legião Urbana, né? Aí tem um trecho, uma musiquinha dele também, que eu gosto muito. Estou cansado de ouvir falar de tal de Jung, Engel, Marx, brigas intelectuais rodando em mesa de bar. Bem, desses caras que foram citados, qual deles a sua doutrina não combina com o cristianismo? Qualquer dúvida você vai olhar a música, que aí você vai lembrar de quem a gente está falando, beleza? Então vai lá. Essa é uma dica federal. Bem, galera do segundo ano, vocês que estão encarregados de fazer a via sacra, né? Vou pedir encarecidamente que após a prova, aqueles que têm fala, que venham até a sala da pastoral para a gente poder gravar as falas, né? E que assistam também o vídeo lá, Domingo de Ramos, via sacra de Planaltina, que também está no meu perfil. Porque assistam esse vídeo para poder pegar as falas de vocês. De qualquer forma, a gente vai digitar as falas aqui, já temos elas digitadas. Como a gente não vai ter ensaio essa semana, somente na próxima,
Então nós já vamos fazer da seguinte maneira: você vem aqui na sala, a gente grava a sua voz, a gente vai colocar dentro de um contexto musical ambientado para poder facilitar os nossos ensaios e não precisar ficar decorando fala, tá certo? A gente vai só dublar. Bem, dentro da Via Sacra acontece uma coisa muito bacana que se chama solidariedade. Primeiro existe o amor de Deus por nós, isso aí é o top do top, né? O amor ágape, aquele que se dá sem exigir nada em troca. Verônica, por exemplo, ela não tinha nada a oferecer. E o que que ela vai oferecer a Deus, né? Um pano para enxugar o rosto de Cristo, né? E ela que acaba ganhando um presente no final, né? Que fica gravado ali a face de Cristo para ela. Então, a Rafa que está fazendo a Verônica, né? Deve refletir bastante sobre isso, né? O que que a gente tem feito por Deus? E, e pelo próximo que sofre também. Também o Cirineu, que não tinha nada a ver com a história e de repente é pego pelo soldado e convidado forçosamente a carregar a cruz junto com Cristo. E é um rapaz que, com essa experiência, deve ter se sentido muito tocado. Ele sabia que naquele homem havia um homem justo e inocente. Também podemos falar do bom samaritano, da passagem bíblica do bom samaritano, né, que tem várias etapas da solidariedade, coisa que a gente vai estudar de forma muito mais profunda dali para frente. A solidariedade é a coisa mais bonita que existe na nossa sociedade. O brasileiro é extremamente solidário. Tanto é que as palavras do dicionário Aurélio, né, ou qualquer outro dicionário que fala sobre solidariedade, manda muito bem. Que tal você dar uma olhadinha no dicionário, não só em solidariedade, mas caridade, fraternidade, amizade, família, amor, palavras que nos inspirem em valores. Dá uma olhadinha no dicionário para você ver como o dicionário fala muito bem nessas palavras, certo? Essa é uma dica também muito legal.